Oi pessoal, eu me chamo Celcina, do Uma Janela Secreta, e nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre os lidos de maio de 2026. Tem livros bem diferentes, tem clássico gótico, tem thriller psicológico e cyberpunk. Pra quem tá acompanhando os últimos vídeos, eu tô começando a ler mais clássicos, de preferência clássicos góticos. Em abril eu li Frankenstein. Nesse mês de junho eu li O Retrato de Dorian Gray, no próximo Leituras eu vou comentar um pouco mais sobre ele. E no mês de maio eu finalmente li Drácula, do Bram Stoker, que é assim, pra quem já acompanhou os vídeos do blog, sabe que eu sou completamente apaixonada por vampiros, então finalmente eu li o pai dos vampiros, né? Finalmente eu li o Drácula. E é assim, eu gostei muito, a leitura é muito boa, a narrativa é super fluida. Bom, eu não conhecia muito a história do Drácula, então foi bem surpreendente, assim, eu não esperava que seria desse jeito o livro. E foi uma surpresa, assim, super positiva, tá? O livro, ele é narrado em formato epistolar, assim como em Frankenstein. Então, ele é narrado em forma de cartas. E a gente aqui não tem, de fato, o ponto de vista, de fato, a narrativa partindo do Drácula, mas sim de personagens que, de certa forma, entram em contato com ele. E isso é muito interessante, tô gostando de ler livros nesse formato, Frankenstein mesmo eu adorei, porque ele causa mais uma sensação de que traz mais um ar, assim, de que é real, sabe? A gente consegue meio que tentar enganar um pouco o cérebro, sabe? E aí a história se torna mais interessante. A parte de terror, algumas partes, assim, meio repugnantes até, é, se torna, assim, mais intenso, de certa forma. É o meu ponto de vista de ler livros assim, mexeu mais comigo e eu gostei muito. No primeiro momento, a gente acompanha o Jonathan Harker. Ele é um jovem advogado que, a pedido do seu chefe, ele viaja para Transilvânia para orientar um senhor na compra de uma propriedade em Londres. Então ele vai viajar, vai sair de Londres e vai até a Transilvânia para orientar esse senhor, que no caso é o Conde Drácula. E é aí que a gente tem o primeiro contato com o Drácula de fato. Então ele vai narrando sua viagem até chegar lá, ele acaba se hospeda em alguns lugares. E aí as pessoas da região, elas têm muito receio do Conde e tentam a todo custo evitar que o Jonathan vá para lá, né? Tentar fazer ele mudar de ideia e não ir pra lá, porque eles sabem que não tem nada de bom aguardando ele lá. Eu vou contar muito sobre o livro, porque eu também pretendo fazer uma resenha sobre ele, e aí eu vou contar em mais detalhes. Mas assim, essa primeira parte do livro, que é esse momento que o Jonathan vai pro castelo do Conde e conhece o Conde, assim, é muito interessante. Ele conhece o Drácula e ele acha o Conde extremamente gentil, extremamente educado, e ele vê que é um senhor, assim, muito culto, e ele gosta do Conde. Mas aí vai passando os dias e ele percebe que ele tá ficando mais tempo do que ele deveria ficar, e mais tempo do que ele gostaria. E também ele começa a perceber umas coisas estranhas, né? Muitas coisas estranhas na casa. Por exemplo, ele não vê mais ninguém na casa. Tem o cocheiro, tem o mordomo. Obviamente tem alguém que prepara a comida dele, mas ele não encontra com essas pessoas. Ele começa a desconfiar que o cocheiro e o mordomo são, na verdade, a mesma pessoa, que é o conde. Ele começa a suspeitar. Então ele tá incomodado que tá passando o tempo, ele quer voltar pra casa, ele quer voltar pra noiva dele, pra Mina, que tá sentindo muita saudade. Enfim, começa a acontecer umas coisas com ele também, sabe? É muito interessante de acompanhar. Ele começa em alguns momentos a achar que talvez ele esteja enlouquecendo, porque tem um momento que ele espia pela janela e ele vê o Conde saindo do quarto dele, saindo da janela, de uma forma muito esquisita. É tipo, ele começa a escalar as paredes, os muros do castelo, de cabeça para baixo, assim, sabe? Meio como se fosse meio reptiliano. E aí, muito rápido e descendo. É uma cena muito bizarra, que é descrito, assim, realmente é uma cena assim, meio repulsiva até. E é muito bom acompanhar isso. E aí ele começa a ficar, será que eu vi isso mesmo? Será que é alguma viagem da minha cabeça? Então ele começa a dar um explorar pelo castelo. E aí ele percebe que ele tá preso, né? Ele tá prisioneiro, não tem como ele sair de lá. E, bem, é meio angustiante, assim, essas partes dele. Mas tá, esse é o primeiro momento da narrativa. E depois o Drácula vai viajar, eles começam a separar uns caixões com terra da Transilvânia. A gente vai depois entender o porquê disso, por causa da importância dele carregar isso nos navios,
pra ele ir pra Londres. Porque afinal ele tá comprando uma propriedade lá, ele quer mudar pra Londres. E aí o que acontece com o Jonathan, eu não vou contar, tá? E a narrativa, ela muda de ponto de vista. E a gente vai começar a acompanhar a troca de cartas entre duas jovens, que uma delas é a Mina, que é a noiva do Jonathan, e a sua melhor amiga, a Lucy, que é uma aristocrata. E assim, muda completamente o estilo da narrativa. E parece que tá um pouco desconecta até da história, mas depois a gente vai perceber que é super importante essa construção dessas duas personagens, que elas vão ser super importantes pra história, principalmente a Mina. Eu gostei muito da Mina, ela é muito inteligente e ela vai se tornar uma verdadeira heroína na história. E tem a Lucy também, ela é super educada, muito gentil e ela tá enfrentando um grande dilema pra ela, que é que ela foi pedida em casamento por 3 jovens rapazes extremamente educados, gentis, mas ela precisa escolher um, né? Aceitar o pedido, então ela vai recusar o pedido dos outros 2. E esses 3 jovens rapazes, eles são muito amigos. E uma coisa que me surpreendeu muito na escrita do Bram Stoker foi essa questão dos personagens. Os personagens que ele cria são extremamente gentis, muito educados, respeitosos, e eu fiquei, assim, muito surpresa. Principalmente os personagens masculinos, eles são realmente muito gentis mesmo. Então, logo depois desse segundo momento que a gente conhece a Mina e a Lucy, a gente parte para um terceiro momento da história, que é quando esse grupo de jovens, que são apresentados aqui pra gente, junto com o professor Van Helsing, que vai aparecer aqui. E, nossa, eu gostei muito dele, depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Esse grupo, eles vão se juntar. Ele vai ser bem um livro assim, sobre amizade e de um grupo de pessoas que querem caçar o Conde Drácula. Então eles vão começar a juntar informações sobre o Conde Drácula e vão descobrindo o que ele é, o que ele tá fazendo. Foi bem diferente do que eu esperava. A narrativa do livro, o rumo que a história toma também é bem diferente do que eu esperava. Não por isso é ruim, na verdade eu gostei muito de acompanhar. Eu queria entrar mais detalhes, mas eu gostaria de fazer uma resenha sobre o livro. Então eu vou comentar melhor sobre o livro na resenha. Espero que saia logo. E, bom, sobre o Professor Van Helsing, eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele. Ele é também, assim como eu disse, todos os personagens do Bram Stoker, ele é muito gentil, super educado e muito leal, sabe? Esses personagens, eles são muito leais. E é muito... Eu gostei muito de acompanhar a amizade deles e tudo. Teve uma coisa que, assim, eu não gostei, não era bem o que eu esperava. Pelo andar da carruagem, já dava pra esperar o que ia acontecer no final da história. Mas eu esperava outra coisa, e aí, então eu fiquei... Um pouco desapontada pela forma que terminou o livro. Enfim, né? Depois, se vocês leram a história, conhecem o livro de Drácula, e aí contem aí o que vocês acharam. Vocês gostaram do final? Vocês gostaram do livro? Mas nem por isso eu não gostei do livro. O livro é maravilhoso. Foi uma experiência, assim, muito boa, super positiva. E super recomendo, tá? Leitura do Drácula, principalmente se você gosta de livros de vampiro. E essas literatura clássica, gótica, assim, é muito bom. Ok. O segundo livro que eu li já foi uma surpresa negativa, que é o Verity, da Colleen Hoover. Bom, gente, eu li esse livro sem saber de nada do que ia se tratar a história. E eu li porque eu achava que seria uma leitura muito boa. Eu via muitas pessoas falando bem dele, mas eu não sabia muito do que se tratava a história, até porque eu queria ler meio sem spoiler. E também vai sair filme esse ano e tal. Mas eu me decepcionei, tá? Eu não sou muito fã da autora. Eu não... Antes eu lia mais, eu já cheguei a ler um livro dela, que foi O Caso Perdido. Eu lembro que eu gostei muito, mas assim, não é mais tão o estilo que tá me agradando tanto agora. Ok, eu não gostei muito porque eu achei a narrativa muito rasa, assim, sabe? Tipo, profundidade de um pires, muito raso mesmo. Os personagens também eu achei mal construídos e toda a narrativa, a forma da narrativa, eu não gostei muito. Mas uma coisa certa desse livro aqui é que ele é viciante, tá, gente? Ele é bem viciante, mesmo não gostando tanto, achando... Porque eu esperava mais da autora desse livro.
Mas o livro é viciante, tá, gente? Eu li esse livro em menos de um dia, então eu li muito rápido. Porque esse é aquele tipo de livro que você, um capítulo puxa o outro, e ele termina de uma forma, assim, muito chocante. E você precisa ler o próximo, e ler o próximo. E a narrativa, assim, por ser, assim, bem superficial e tal, você consegue ler ela muito rápido. Ela é não é um livro que te faz parar e pensar. Tipo isso, entendeu? Também outra coisa que ajudou a que eu não gostasse tanto do livro é que eu achei que o livro tem um monte de falhas. No sentido de que a autora joga informações pra gente que ela não aproveita depois. Dá a sensação, assim, que não sei, pra que ela colocou aquilo lá, entendeu? Ela meio que engana a gente, sabe? Ele coloca umas informações e não aproveita depois e fica, assim, desnecessário, assim. Enfim. Bom, o que é esse livro? Esse livro a gente vai acompanhar, em primeira pessoa, uma escritora que tá à beira da falência, que é a Lowen. Essa escritora, ela recebeu uma proposta milionária de ser coautora de uma das séries de grande sucesso de uma autora best-seller, que é a Verity. Uma das primeiras cenas que foram divulgadas, assim, quando ia sair o filme, que é, na verdade, a primeira cena do livro, que a gente tem a Lowen indo atravessar a rua, ela tava indo para essa reunião aí de negócios. Então, uma pessoa, ela é atropelada. E a Lowen escuta o crânio dessa pessoa se quebrar no momento em que ela é atropelada. Então é uma cena extremamente brutal, é uma cena extremamente marcante. E a Lowen ficou coberta de sangue completamente. Então, dava pra causar algum sentimento na Lowen. E eu percebi que ela é muito fria, assim, tipo, aparentemente ela não afetou ela de forma alguma. Enfim, a partir desse momento eu achei ela muito fria e daí só ladeira abaixo, sabe? Eu fui discordando de tudo que essa personagem pensava e tudo que ela fazia. Então não senti nenhuma conexão pela Lowen. Muito pelo contrário, eu fui desgostando dela cada vez mais. Outro personagem que é apresentado aqui pra gente, que é o marido da Verity, é o Jeremy. Ele também foi um personagem que eu não gostei. A Lowen, ela conhece o Jeremy e logo depois desse episódio que ela vai presenciar essa cena, ele que é a pessoa que vai ajudar ela, que vai levar ela pra se limpar e tal, ajudar. E ele vai estar na reunião também pra contratar a Lowen como coautora da sua esposa. O Jeremy, ele passou por uma situação, assim, bem pesada. Ele perdeu as duas filhas muito recentemente. E logo depois, a esposa sofreu um acidente. E então eu fiquei muito desconfiada dele, sabe? Eu achei que ele poderia ter alguma relação com isso, porque é muito estranho, né? É muito azar caindo, muita coisa trágica acontecendo com a pessoa. E não sei, eu fiquei desconfiada dele. A Lowen não ficou desconfiada. Muito pelo contrário, ela estava atraída por ele. E, bom, enfim. A Lowen, ela acaba indo passar alguns dias na mansão da Verity, porque ela precisa colher informações sobre os próximos livros, para ver se a Verity deixou alguma anotação, alguma pista do que ela gostaria de escrever. Chegando lá, ela descobre que a Verity está praticamente em estado vegetativo, está em cima da cama, precisando de cuidados de enfermeira. E aparentemente a Verity não escuta, ela abre os olhos, mas ela não vê as coisas. E isso é muito bizarro, tá? A Lowen chega lá e ela começa a fuçar tudo da Verity. E então ela descobre uma espécie de diário, que é um manuscrito, escrito pela Verity. E aí sim ela vai ler as maiores barbaridades nesse manuscrito. E talvez por isso o livro também seja muito viciante, porque, tipo, é umas coisas assim, umas atrocidades, umas coisas muito bizarras que é narrado nesse manuscrito. E que faz a gente ir uma página atrás da outra, porque termina assim, uma coisa muito chocante. E sempre a pior, a próxima parte é a pior, tá? Então pode esperar o pior, assim. A Verity, ela é de longe a personagem mais interessante da história. Não foi uma personagem que eu gostei, até porque ela faz umas coisas assim, sabe? Que eu fiquei pensando. Essa mulher, ela é psicopata, ela precisa de ajuda, porque não tem condição. Inclusive, eu ficava desacreditando de que ela realmente pensava tudo aquilo e fez tudo aquilo que ela vai narrar aqui no manuscrito. Tem umas cenas, assim, muito bizarras, pode dar gatilho para algumas pessoas, principalmente relacionadas à maternidade. Inclusive, tem uma cena que é, tipo assim, de longe, uma das cenas mais bizarras que eu já li na minha vida, que me causou muita repulsa. Eu tive que parar o livro porque eu passei mal. Eu literalmente passei mal, eu tive reação de vômito, que é a cena do cabide, tá? Quem já leu esse livro vai saber qual a cena que eu tô falando. Se você já pesquisou um pouco sobre esse livro, já deve ter visto pessoas comentando dessa cena. Ela é muito, muito nojenta. E eu senti uma coisa no umbigo, assim, eu tive que parar o livro, eu fiquei muitos minutos passando mal, eu quase vomitei
quando eu li isso. No dia seguinte, que eu lembrava da cena, eu tornava a ficar aquela coisa, reação de vômito mesmo. Foi uma cena muito pesada e eu achei, assim, tipo, desnecessária, completamente desnecessária. Bom, então, a gente vai ter isso. O livro tem um aviso aqui de idade, tá? Classificação. O meu tá mais de 18 anos, mas tem alguns livros que eu vi vendendo que parece que caiu pra 16. Mas assim, o livro, ele tem muita cena hot. Muita cena hot. O livro inteiro. E, tipo assim, altamente descritivo. E eu não curti, tá? Eu gosto de ler hot. Mais hot, assim, sobrenatural, de vampiro e tal. Mas esse aqui eu não curti porque eu não gostei da Lowen, tão pouco do Jeremy. Sobre o final do livro, eu sou time carta, tá? Eu acredito na carta. E eu acho que o final, inclusive, fica até mais bizarro se você acredita na carta. É bem pesado, assim, na verdade. Mas é um final, assim, meio aberto, entendeu? Mas não foi por isso que eu não gostei do livro, que eu acho, como eu disse, eu achei o livro muito raso. E tem muitos furos, como eu disse. Tem umas cenas que ela coloca pra gente, faz a gente pensar e depois não explora mais. Por exemplo, tem uma cena que a Lowen tá no quarto com o Jeremy. E eles acabam ficando trancados pelo lado de dentro do quarto. E o Jeremy fala que ele precisa sair de lá antes que uma das enfermeiras chegue. E eu ficava pensando, vai ter alguma coisa com essa enfermeira. Essa enfermeira ela já não gosta muito da Lowen, então essa enfermeira sabe de alguma coisa, enfim, tem alguma coisa. E depois não falou, sabe? Não falou nada da enfermeira. A primeira cena também, que eu achei muito chocante, depois não explorou mais nada disso. A questão do sonambulismo da Lowen também não explicou muita coisa. Enfim, só explicava a questão da tranca na porta. Só pra isso. Então eu esperava mais desse livro. Mas o livro é, de certa forma, bom pra quem gosta do estilo, porque ele é viciante, pelo menos não é um livro que você vai ficar travado. Muito provavelmente, as pessoas que leram esse livro, leram ele muito rápido. Mesmo se você não gostou muito do livro, leu ele muito rápido, porque ele é uma leitura extremamente fácil. E o último livro que eu li foi o Neuromancer, do William Gibson. Esse livro, ele é o primeiro volume de uma trilogia, a trilogia do Sproul. E é um livro de ficção científica. Eu gostei muito desse livro, mas eu enfrentei alguns probleminhas no começo do livro. Bom, esse livro, ele é considerado um dos precursores do gênero cyberpunk. Cyberpunk é um subgênero da ficção científica. Onde a gente tem alta tecnologia e baixa qualidade de vida, conhecido high-tech, low-life. Então, a gente tem um futuro altamente tecnológico, onde as pessoas, elas têm uma vida, assim, muito miserável, sabe? Uma baixa qualidade de vida mesmo, uma porcaria o jeito que elas vivem. Mas o sistema é altamente tecnológico e a gente tem um mundo governado, dominado pelas grandes corporações. O autor, ele inventou, ressignificou muitos termos técnicos e não explicou pra gente. Bom, no início do livro, a gente tem até um aviso aqui na introdução pedindo pra gente ler primeiro um glossário que a gente tem no final do livro. São 3 páginas, que foi a primeira coisa que eu li, pra já estar familiarizada com o universo. Então, a gente tem aqui um glossário com esses termos explicando o que é, por exemplo, Matrix, Deck, Flatline. E mesmo assim, mesmo tendo lido o glossário, Não são todos os termos que estão aqui. Então, em muitos momentos do livro, eu me senti um pouco perdida, porque ele lançava uns conceitos pra gente, mas ele não explicava o que era. E aí eu ficava pensando, poxa, será que ele explicou isso aqui e o meu TDAH não me permitiu guardar essa informação? Então, às vezes eu relia alguns parágrafos. Então, eu demorei muito pra poder ler, digamos assim, tipo, as primeiras 80 páginas do livro, eu levei alguns dias pra ler. Porque eu fiquei perdida. Tanto que eu fui pesquisar pra ver se eu deveria ler alguma coisa pra entender Neuromancer. Porque o Neuromancer é o primeiro volume da trilogia, é também o primeiro livro do autor, mas eu falei, talvez ele escreveu algum conto, alguma coisa que eu precisava ler pra poder entender Neuromancer. E foi aí que eu entendi que o autor, ele usa uma técnica de imersão profunda. O que ele faz? Ele insere o leitor no seu universo e ele fornece pouquíssimas informações sobre os termos e tal. E ele espera que o leitor vá entender tudo isso por osmose. Conforme ele vai lendo, ele vai começando a entender os termos, entender a sociedade. Então ele joga a gente nesse mundo. E a gente é bombardeado de informações. Então lá pra página 100, mais ou menos, a leitura fluiu muito. Não que o livro tenha ficado mais fácil, tá? A narrativa também é um pouquinho
um pouquinho mais complicada a forma como o autor narra. Ele é narrado em terceira pessoa e a gente acompanha um personagem, que é o protagonista da história, que é chamado de Casey. O Casey, ele é um hacker super habilidoso, mas ele tentou passar a perna nos seus empregadores, então ele teve seu sistema nervoso central danificado por uma toxina, que, além disso, impossibilita ele de acessar o cyberespaço, que é o mundo virtual. Então ele recebe, depois, uma oferta de emprego, um tal de Armitage, que vai falar com ele assim, tipo, você tem uma missão para cumprir, e se você cumprir, eu vou curar você. Mas até então ele não explica muito bem qual que era a missão do Casey. Bom, quem entra em contato com o Casey para dar essa proposta é a Molly. Molly é essa garota aqui, ela é desenhada aqui na capa. E ela tem algumas mudanças corporais, ela tem umas lentes que foram colocadas nos olhos dela. Ela também tem umas lâminas que saem das unhas dela. E ela é muito genial, assim, sabe? Ela é muito fodona. Gostei muito da Molly. E, obviamente, eles vão se envolver. Então, o Casey, ele aceita essa proposta, então ele vai fazer esse serviço pro Armitage. Bom, eu não vou contar muito do livro. É um livro que eu também pretendo fazer um vídeo resenha pra eu contar em mais detalhes, porque é um livro que eu gostei demais. E, como eu disse, né, o livro, ele não vai se tornar mais fácil, só que você vai estar mais familiarizado com o negócio. Uma coisa que eu não gostei tanto, que eu tive um pouco de dificuldade, é que em alguns momentos eu ficava perdida. Não pelos termos, mas em questão onde o personagem estava. Se ele estava no mundo real, se ele estava no mundo virtual, ou se ele estava olhando através das lentes da Molly. E talvez seja algo proposital do autor mesmo, porque essa realidade, esse universo dele, as duas realidades, a virtual e a real, elas se fundem. Em algum momento você não sabe se você tá no mundo real ou você tá no mundo virtual. Eu acredito que os personagens passam um pouco por isso também. Então, eu gostei muito. Se você gosta de ficção científica e se você quer conhecer ou você gosta já do gênero cyberpunk, eu super recomendo Neuromancer. Mas ele vai ser um livro que vai te dar um pouquinho de trabalho, você vai ter um pouco de dificuldade para ler ele. A narrativa não é exatamente um negócio muito fácil. Mas ele é um livro extremamente enriquecedor, ele me fez fazer vários questionamentos. Eu acho que o intuito desse tipo de livro, que a gente é jogado nesse universo distópico altamente tecnológico, onde as pessoas têm uma qualidade de vida, assim, de merda. E faz a gente refletir muita coisa. Então, no geral, eu amei esse livro, eu quero muito ler os outros 3. Eu comprei o box, na época que vinha a trilogia. E eu quero muito ler o quanto antes, porque fiquei bem viciada por esse universo. Inclusive, eu quero ler outros livros nesse estilo, que é o Blade Runner, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que saiu antes desse. Então fica aí a dica. Eu super recomendo esse livro, mas você tem que ter em mente que você vai ter um pouco de dificuldade e faz parte do processo. Foi a forma como o autor quis que a gente fosse inserido nesse universo dele, como a gente fosse viver essa história que eu achei muito boa. E parece que a narrativa do autor se torna um pouco melhor nos próximos volumes, até porque esse aqui foi o primeiro livro que o autor escreveu. Bom, no mais, eu também gostei muito da arte, tá? Todos os 3 volumes, o box, ele tá muito lindo. Por dentro, E ele veio com marcador também. Então foi isso, gente. Essas foram as minhas leituras no mês de maio. Eu espero voltar logo com as leituras de junho e também postar mais algumas resenhas, porque eu tô muito afim de comentar, principalmente os últimos livros que eu li que foram muito bons, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijão pra todo mundo que tá assistindo e até o próximo vídeo.